De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do professor Paulo Andrade. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Sou muito feliz por estar aqui e poder falar um pouquinho sobre promoção de saúde e beleza. Bom, quando se fala em saúde e beleza, né, nós tínhamos no passado até uma dissociação, né, como se fossem duas coisas completamente diferentes, muitas vezes até contrárias, né, com ações ditas de beleza, mas que eram extremamente prejudiciais à saúde, né, Paulo? E ano a ano a gente vê cada vez mais convergindo essas duas instâncias. Sim, né? E graças à evolução dos estudos também, né? Temos visto que a promoção de uma pele bonita, de um corpo bonito, né, e belo, ele está relacionado à promoção de saúde, né, a ser saudável. Então, nós temos trabalhado tudo isso e o Brasil ele é referência, né, mundial nisso, principalmente nessa questão dos estudos do embelezamento, das técnicas de estética, de embelezamento, associada a essa promoção de saúde. Então, nós já formamos então profissionais assim, hoje está bem mudado isso. E a promoção de bem-estar, né, em primeiro lugar, assim como a Organização Mundial de Saúde fala, né, o conceito de saúde, né, saúde é bem-estar. Então, priorizar aí o bem-estar. Perfeito. E quando se fala bem-estar, aí, né, existem dezenas, centenas, milhares de técnicas, de práticas, de ações para esse fim, né? E muitas vezes as pessoas ficam até perdidas na gama de ações oferecidas, né? Como é que a pessoa se encontra nesse universo, né? Ou não, ou também é saudável e alterando técnicas, possibilidades? Dependendo das técnicas, elas vão ter uma limitação de resultado, e é por isso da diversidade, e também de adaptabilidade, né? Então, nós temos, por exemplo, as atividades físicas, né? Então, existem as mais diversas possíveis e cada tipo de pessoa vai se adaptando a um tipo de atividade, de prática de esporte e assim por diante. Então, creio que também nas técnicas para a promoção de saúde também se assemelha. E sempre assim buscando realmente essa questão do bem-estar e até que ponto que aquilo está dando resultado ou não. Então a busca por técnicas diferentes são bem interessantes. Eu tenho formação de massoterapia há 18 anos e esses dias eu estava vendo a questão das técnicas, né, contagem de técnicas, e eu já passei de 35 técnicas de massagem, né, somente de massagem. Então, realmente são as mais diversas. E dependendo do estado do cliente, do jeito que ele está, do que ele precisa, tem algumas que têm ação mais rápida e outras são mais a longo prazo. Perfeito. E interessante isso, né? Destacar todo esse processo de evolução, né? Até para quem emprega a técnica, né? De ir criando ao longo dos anos esse feeling, essa identidade com cada técnica e de compreender onde cada técnica tem mais eficiência, para que tipo de pessoa tem mais eficiência. Sim, eu acredito também na especialidade de público-alvo, né? De ser especialista em um tipo de público, em um tipo de dor, porque hoje nós vemos, né, no mercado que aqueles que se destacam e que conseguem se desenvolver é porque eles focaram num público-alvo, né, e com problemas comuns. Eu acredito que inicialmente o profissional ele testa tudo, mas depois ele precisa tratar aí do seu cliente dos sonhos, quem que ele quer todo dia encontrar para poder ajudá-lo através das suas técnicas, do seu trabalho. É interessante também pensar, né, dentro da rotina aí, profissional, a questão também da evolução do paciente, né? Olha, cheguei até tal ponto, essa técnica aqui ela não funciona mais, agora tem que fazer um upgrade aqui, tem que mudar a abordagem. E isso acontece muito. Isso acontece, né? Isso acontece tanto em todas as áreas a gente vê essa evolução aí de necessidades diferentes. Então, até certo ponto a gente consegue ajudar. Eu já, por exemplo, já atendi uma cliente que ela já tinha feito um procedimento de lifting facial, mas ela ainda tinha muita flacidez de pele e de rosto. Fizemos o tratamento até teve uma melhora significativa, dentro aí do quadro aí uns 60%,
E ali naquele momento falei para ela, agora nós chegamos no máximo, agora você está preparada para ir para uma cirurgia plástica. Então você vai e aí você vai chegar no 100% que você gostaria. E interessante foi que nós reduzimos o tempo de recuperação dessa cliente. O tempo de recuperação normal do procedimento que ela fez, até o médico falou. Normalmente nós demoramos em torno de 40 dias para recuperar a pessoa, você recuperou em 15, o que eu demoro 40 dias com o cliente, né? Então, é muito interessante que a gente acaba potencializando e ajudando o cliente nesse próximo passo. Uhum. Também pensando a respeito aí da rotina, né? Cada cliente é único, né? Cada perfil é único, por isso que fazer uma análise, fazer uma anamnese é fundamental. Inclusive não só na técnica, como na periodicidade, né? Tem gente que precisa de uma atenção bem mais contínua. Sim, e principalmente nos tratamentos corporais, por exemplo, já tem essas características de fazermos mais sessões para poder ter um resultado interessante. Já nos faciais a gente consegue ter um resultado mais rápido e por isso a gente consegue espaçar mais esse atendimento, né, e esse acompanhamento. E realmente vai depender daquilo que a pessoa precisa e da situação de saúde dela, das rotinas diárias para poder chegar no nosso objetivo. E saber de técnicas diferentes é que nos ajuda nisso, né? A avaliação, eu gosto muito de fazer uma avaliação mais holística, tendo como bases a medicina Ayurveda, a medicina chinesa, porque isso também nos ajuda já até a prever que às vezes um tratamento que está na moda ou que muitas pessoas estão fazendo e fala que dá muito resultado, para aquela pessoa não vai dar por características essenciais dela, né? Então, dela ter, às vezes, determinado tipo de humor, determinado formato de corpo, eu já sei já que aquele tratamento não vai dar certo e a gente então segue para uma outra técnica, um outro recurso. Eliana, né, parabenizando pelas colocações e colocando o seguinte, muitas vezes a gente tem aquele tratamento da moda, né? Toda semana surge uma coisa nova. Antes, né, era sempre a capa das revistas, né? Hoje já é a divulgação aí pela internet, né? O quanto se pode confiar nisso? Todas as técnicas elas vão ter as suas indicações e contraindicações. E hoje também, né, pelo tanto que nós temos vivenciado desse universo digital, existe muitos resultados falsos, né? Muitos fakes. Então, é importante você procurar o profissional que saiba daquela técnica que já passou por um treinamento, para que você possa entender se aquilo é indicado mesmo, até mesmo se aquilo que você viu é real ou não, porque as técnicas dão resultado se realmente o cliente tiver as indicações para aquilo e não tiver nada que venha dar complicações, né? E o estado da pessoa também é extremamente importante. Às vezes ela não pode fazer naquele momento, ela pode fazer em outro período, dependendo da situação. Então, é procurar um profissional mesmo para poder entender se realmente aquilo é real ou não e se tem a indicação, né? Então, a confiança ela vai vir daquele que você tem mais contato e que você sabe que tem uma formação adequada. Sem dúvida. E isso é uma questão também do feeling das pessoas que utilizam, né, o trabalho, né? Olha, conheço o profissional, né, já vi os resultados, o custo-benefício está adequado, né? Porque a gente tem um show de horrores aí que se vê nas redes sociais de pessoas que optaram em pessoas que não conheciam pelo preço baixo, né? E é lógico que o resultado não foi satisfatório. E o problema daí são as intercorrências, porque muitas delas não têm retorno. Quando você tem ali um problema de necrose, de morte tecidual, por exemplo, porque injetou alguma coisa ou fez aplicação de equipamento que não podia ser aplicado naquele local, né, daquela forma, você tem ali uma lesão, né, para o resto da vida. E fora que pode ser até que leve a óbito, dependendo da gravidade do caso. Então, é importante aí que você possa ver quem é o profissional, né, se informar certinho, conversar com pessoas que já fizeram. E muitas coisas antigas dão muito resultado. Então, também ir pela moda, eu sou um profissional que eu sou um pouco mais reservado, até falo isso nas minhas aulas, né?
que acabou de ser lançado tal, eu espero aí uns 3, 4 anos para poder ir e fazer, ou então, né, trabalhar com ele, porque para dar tempo da gente ver quais são as ocorrências a médio e longo prazo, né, que a gente não sabe, que nós estamos mexendo com o organismo e ele pode ter um resultado imediato e ter um resultado diferente depois. Porque você tem produtos aí milenares, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura oriental, né, que já tem uma comprovação, né, de uso, de problemas, de funcionalidade já extremamente concretizada, né? E muitas vezes a gente aposta numa bola da vez aí que você não teve nem o tempo de processamento disso. Sim, e eu costumo muito falar para os alunos o seguinte, quando nós, por exemplo, existe a passiflora, né, que é o ativo que tem lá na camomila, lá no maracujá, que é calmante, a ação dele é calmante. Eu tomando um suco de maracujá, eu vou ter esse efeito. Mas lá a farmácia ela vai pegar só a passiflora e vai colocar lá na cápsula. Tem a mesma interação? Provavelmente não, porque é o conjunto das coisas ali, dos elementos, é que vai ter determinado efeito. Então, muitas coisas naturais, elas podem ter o efeito e às vezes acho que o milagre está naquela partícula, daquilo que fala que isso daqui é o que faz efeito. Tá, isso faz efeito dentro daquele contexto. Pode ser que quando eu tire, o contexto seja outro e ele pode agir de uma outra forma. Então, eu sou muito adepto dos tratamentos naturais e porque eles são muito eficientes, os efeitos colaterais são baixíssimos ou até mesmo zero, e a maioria delas pode ser aplicada em crianças, idosos, grávidas. Então, quanto mais segurança, né, menos intercorrência tem, melhor é. E a gente tem mais certeza do que está promovendo ali, né? Então, eu sou um fã dos óleos essenciais, das argilas, dos chás que a pessoa pode tomar para poder melhorar problemas de saúde dela e também de técnicas manuais que às vezes o cliente pode fazer em casa, né? Como a reflexologia facial, onde todas as partes do nosso corpo, elas têm as zonas reflexas no rosto e dependendo de como a pele do rosto vai se comportando, ela reflete uma área do corpo e ele está ali sinalizando. E a gente pode melhorar também o funcionamento disso através de uma massagem facial que a pessoa pode fazer em casa. Uhum. E importantíssimo isso, né? Como bem você coloca, né? Por exemplo, a Cristina colocando aqui, né? Nada mais interessante e confiável, historicamente utilizado, por exemplo, como um óleo de amêndoas, né? Tem um histórico de uso, né? Já tem toda uma ação aí, é lógico, né? Só não é indicado para quem tem alergia ao produto, mas comprovação garantida, né? Sim. E o interessante é a biocompatibilidade com aquilo que nós temos no nosso corpo. Porque o nosso corpo, quando ele entende que aquilo é um alimento, raramente ele vai dar algum processo alérgico. Então, isso é muito legal. Por exemplo, a composição do nosso suor com o sal, né, que é produzido na nossa pele, essa oleosidade, ela é semelhante e biocompatível com óleo de coco, por exemplo. Então, quando a pessoa tem muito ressecamento, ela pode utilizar óleo de coco e vai ter esse efeito semelhante como se ela tivesse com aquela produção de oleosidade e de suor comum, enquanto às vezes vai aí gastar, né, muito caro com cremes e pomadas e às vezes tem uma coisa simples dentro de casa que você pode utilizar e ter um efeito muito legal. Fora isso que você disse, que nós temos muitos estudos super eficientes mostrando a eficácia desses tratamentos naturais. O óleo essencial, por exemplo, fizeram um teste do minoxidil, que é um produto para crescimento capilar, né? Ele é neovascularizador, né? Ele aumenta a quantidade de sangue no couro cabeludo, com o óleo essencial de hortelã, né? Planta brasileira, né? E o resultado foi que o crescimento capilar foi superior no óleo de hortelã do que no minoxidil. Fora que o minoxidil tem que dar intervalo de tempo de uso, depois tem que parar, depois utiliza novamente. Já o óleo essencial de hortelã não, ele pode ser de uso contínuo.
Então, ao invés do minoxidil... Ao invés do minoxidil, eles prepararam uma loção com óleo essencial de hortelã. Né? Não é o óleo direto, né? É uma solução. Uma solução. Então, no soro fisiológico, colocou-se ali as gotas de óleo essencial, né? E foi feita, então, a aplicação diária igual do minoxidil na região do couro cabeludo e o resultado foi superior, né? De crescimento capilar. Sem efeitos tóxicos, né? Porque se eu tenho que parar e depois utilizar é porque ele tem efeito tóxico. Sim. Né? E então, podendo utilizar diretamente, e o bom é que eu não trato só isso, mas eu trato também a nível psicoenergético, por conta da inalação. Quando a gente cheira, ele vai no sistema límbico, né, que é o sistema emocional nosso cerebral, e ele nos faz ter sensações, sentimentos e até mesmo liberação de hormônios. Falávamos, né, no último bloco aí dessa questão do tratamento capilar, da importância também do processo, não só dos produtos, mas da massagem, né? E aí eu queria estender isso para o corpo todo, né? A importância da massagem enquanto ferramenta de qualidade de vida, de saúde e também de estética. Sim, a massagem ela é natural do ser humano, né? Quando a gente bate em algum lugar, imediatamente nós fazemos massagem naquele local, porque nós temos liberação ali de substâncias que aliviam dor quando nós fazemos massagem. E nós fazemos muitas vezes coisas que são naturais. Então, quando você está com dor de cabeça, por exemplo, você pega e massageia a região das têmporas, né? Onde tem aqui. Então, quer dizer, já é natural e é importante nós valorizarmos cada vez mais isso. E o rosto, ele vai dizendo muita coisa. Então, a massagem no rosto, que é uma das técnicas interessantes de se fazer através da reflexologia facial, é que cada parte do nosso rosto ela corresponde a um órgão. Então, muitas vezes até mesmo o tipo de dor de cabeça, aonde que nós temos na cabeça, corresponde a alguma barragem de fluxo energético de algum meridiano que representa um órgão, né? Então, quando nós estamos muito preocupados, por exemplo, é natural que nós coloquemos as mãos na testa, né? E por que da testa? A testa, essa região aqui é uma região que ela é reflexa do intestino delgado. Então, essas marcas que a gente tem de expressão aqui, ela mostra sobre o nosso intestino. E qual que é a função do intestino, né? O intestino, ele retém as coisas boas e elimina as coisas ruins. Então, ele é o órgão de escolhas. E quando nós estamos preocupados, qual que é o problema? Eu não sei qual que é o rumo certo, eu não sei qual que é a escolha certa que eu devo fazer. Por isso que a gente faz isso. Na verdade, você está naturalmente massageando, que é para poder esclarecer as coisas, para você poder fazer as escolhas corretas, né, certas. E, então, se a pessoa às vezes tem problema de prisão de ventre, por exemplo, uma das dicas é fazer a massagem na região da testa, que ela vai ter um efeito reflexo através do sistema nervoso com o intestino delgado, né? As pessoas também às vezes reclamam muito de olheiras, né, de bolsas, né, inchadinho debaixo do olho. Essa região aqui é a região reflexa dos rins. Então, quando a pessoa incha demais ou sempre assim, presta atenção no rim. Está bebendo água, né, corretamente, não está, tem pedra nos rins. Então, geralmente pessoas que têm pedra nos rins ou algum problema de funcionamento renal, ela tem olheiras. Então, também pode-se fazer massagem na região aqui da bolsa, né, debaixo dos olhos, que vai ajudar a melhorar a energia do rim para poder fazer as funções deles, né? E é interessante isso, muitas vezes as pessoas não entendem a medicina oriental, né, em especial a acupuntura, justamente por esse ato reflexo. Né? Olha, o que o meu dedão do pé tem a ver com essa outra parte do corpo. E isso é por conta... Antes, como não se estudava muito a parte de neurologia e neurociência, não se entendia muito como que a medicina chinesa, de mais de 5.000 anos, tinha essa explicação. Apenas a medicina chinesa fala, é assim e pronto, né? Tem os canais de energia e é através disso. Mas hoje a gente tem muitas explicações, tanto que a acupuntura, ela faz parte das PICs, né? Dos programas
de terapias integrativas e complementares do SUS, por conta mesmo de ter tantos artigos científicos, né, mostrando que realmente existe base para isso. E a acupuntura é uma das práticas, uma das técnicas que promovem saúde, que tratam a pessoa. E a reflexologia ela está dentro também disso, dessa medicina tradicional chinesa, porém a serviço das nossas mãos, sem a gente precisar de nenhum tipo de recurso, né? Apenas a pressão dessas regiões. Então, nós temos as ondas reflexas dos pés, nós temos das mãos, do rosto, das orelhas, do couro cabeludo, das costas, abdômen, são todos microsistemas que correspondem. Então, quando o terapeuta ele vai tratar essa pessoa, ele vai fazer o diagnóstico por esses pontos para poder tratá-los e muitas vezes tratar realmente nesses microsistemas que são super interessantes. E o bom da face realmente é de ter facilidade de acesso e que muitas vezes do jeito que o rosto está se apresentando, a mesma pele naquela região, a gente já consegue determinar qual a necessidade da pessoa. Às vezes nós temos algumas pessoas que desenvolvem acne só na região da bochecha. Na testa não tem em outros locais. Então, o que significa aqui? Região da bochecha é a região do estômago. Então, provavelmente, ela pode ter alguma intolerância alimentar, algum alimento que acaba agredindo a parede do estômago, que desenvolve a gastrite, úlceras. E aí, a forma do estômago desintoxicar é jogando isso para a zona reflexa, que vai ser lá no rosto. Então, fica aquelas acnes. Nós estávamos atendendo uma cliente no estágio de estética e ela tinha essa característica. Nós fizemos um teste com ela e descobrimos que ela tinha intolerância a leite, né? E aí nós recomendamos, tira o leite e vamos ver como a tua pele apresenta. Na semana seguinte já tinha diminuído 80% dessa acne nessa região. Então é muito interessante. Pessoas às vezes com úlceras, com queimação, geralmente também tem rubor nessa região, é vermelhinha, né? Então, quer melhorar o rosto, verifica e a gente pode ir melhorando. E a massagem também vai melhorar bastante, né? Porque é a movimentação energética, que é o que nos dá a vida, que é o que nos promove saúde. A Cássia perguntando a respeito de fibromialgia, né? Massagens são recomendadas, a acupuntura, que técnicas podem auxiliar aí na fibromialgia? A fibromialgia, uma das técnicas muito eficientes são o shiatsu, que é uma técnica de massagem japonesa, e ela somente por pressão. Porque a pessoa que tem fibromialgia, quando a gente massageia amassando ali aquela região, vai sentir muita dor. Então, uma técnica tem que ser a técnica diferente. A acupuntura é super eficiente, porque essas dores, na verdade, são estagnações energéticas, então ajuda a movimentar isso e a pessoa sente menos dor, tá? E a fibromialgia também, né, até os médicos falam que ela tem fundo emocional. Então, o que eu posso dizer sobre a fibromialgia é, ela está ligada a algum evento traumático onde o seu corpo sentiu a necessidade de paralisação, de se paralisar, né, de ficar estagnado para não ficar pior as coisas. Então, quando você se movimenta, quando você anda, quando você faz as suas coisas, é como se você estivesse indo contra aquela ordem que foi dada pelo seu sistema psicoemocional, que é de paralisação. E daí, para ele poder te paralisar, ele joga dor, porque com dor você não anda, com dor você fica parado e faz aquilo que é para sua sobrevivência. Teu cérebro só está fazendo isso, que é para você poder sobreviver, aguentar tudo aquilo que vivenciou. Então a pergunta é, quando começou? O que houve de impactante, o que vem na tua mente quando começou? O que você vivenciou? Nós ressignificamos isso, porque às vezes hoje ainda a pessoa tem isso como algo ruim, que ela não queria passar por isso, que ela não merecia isso, então ela refaz aí, ressignifica toda essa situação e aí não vai ter mais motivo para o cérebro mandar esse comando. Então, quando você faz essa ressignificação, o processo de autocura ele é bem facilitado. Perfeito.
E também interessante em pensar isso, né? Quando a gente vê uma pessoa em quadro de fibromialgia, né, com dores recorrentes, constantes, né? Isso de fato abala também muito o emocional. Sim, abala emocional mas é tudo a dor, né, é um sistema de sobrevivência, né, de fazer com que você não corra perigo. É o nosso alarme. Sim, então a gente olhar isso como algo positivo e bom e que não precisa mais estar desse jeito, não precisa mais estar dessa forma, nosso organismo ele acaba sozinho processando, começando um processo de autocura. Nós vemos isso muito interessante quando as pessoas, por exemplo, elas descobrem que ela tem um câncer. Então, muitas pessoas elas pegam e pensam, pô, eu tenho mais tempo de vida e eu vou fazer o tratamento e vou me curar. Pronto, ela acabou de dar o comando para o seu corpo e funciona e as pessoas reagem, enfim, se recuperam. Agora, já outras pessoas, quando recebem o diagnóstico do médico, acreditam no que o médico falou e se entrega. E aí, se o médico falou assim, você vai falecer em 6 meses, ela falece em 6 meses exatamente. Mas foi porque o comando que ela deu na cabeça dela foi que mandou para os órgãos e o nosso corpo ele é obediente. Tudo que você pensa, seja ele real ou não, o teu organismo ele recebe essa informação e ele age de acordo. Né? O nosso cérebro ele não consegue determinar o que é irreal do real. Tanto que se eu falar para você agora, imagine agora você pegando o limão, chupando o limão. Na hora o seu organismo já reagiu como se você estivesse chupando limão agora. Então veja que o seu cérebro ele não sabe da realidade. Você salivou e você até sentiu o gosto do limão na tua boca. É por conta disso. Então a gente precisa saber utilizar isso a nosso favor, a nossa saúde. Muitas vezes, quando se fala do tratamento em especial estético, as pessoas têm na cabeça um fator que é extremamente ruim e prejudicial, que é a agilidade, né? Que é o resultado muito rápido. E por isso pegam aí desvios que são extremamente prejudiciais. Sim, eu gosto muito de falar, né, para a pessoa, quanto tempo demorou para você chegar desse jeito, né? Então, em quanto tempo que você quer retornar ao que você era antes ou melhorar isso? Então, é só fazer essa comparação porque, né, se eu cheguei nisso, não foi do dia para a noite. Então, a solução também não vai ser do dia para a noite. O que a gente consegue é ter uma melhora gradativa. Então, é entender que é um processo e é um tratamento, mas que tem aí os benefícios, né? Não adianta eu entrar hoje na academia e querer ficar forte, né, ganhar aí 10 quilos de massa magra, que eu não vou, não tem como, né? E tudo que é rápido, né, vem rápido, vai rápido. Então, prestar atenção também nesses tratamentos de efeito Cinderela, porque você acaba recuperando muito rápido da mesma forma que vem. Exatamente. É o famoso efeito sanfona aí também, quando a gente fala de peso, né, que perde, ganha, e com isso a saúde é destruída. Sim, né? Então assim, né, falando por exemplo sobre a obesidade, né, que no nosso país aí o último censo aí falando de 61% da população acima do peso. Então é algo muito comum e eu gosto de perguntar para o cliente quando chega para mim quantos quilos você já emagreceu? E ninguém faz a conta. Ele fez tanto efeito sanfona que às vezes ele já emagreceu mais de 100 quilos, mas fica nesse vai e vem. Então, capacidade de perder você tem, o problema é manter. Então, a gente precisa solucionar isso. E existem vários recursos para você poder conseguir manter isso, né? E a primeira coisa que eu vejo, né, importante aí para as pessoas, por exemplo, que têm problema com sobrepeso, é que elas precisam se sentir bem. A gordura, a função dela é proteção. Então, se ela volta é porque você está se sentindo desprotegido. Então, começa a trazer essa questão do bem-estar, de se sentir protegido, porque automaticamente o corpo vai correspondendo e vendo que não há necessidade de ter aquela camada a mais, né, de pele, ou até mesmo ter mais uma pessoa, né? Às vezes a pessoa engorda tanto que é o peso de outra pessoa.
E talvez isso esteja ligado à falta, né, à sensação, ao sentimento de abandono. Então, entender, não estou abandonado, eu não preciso disso. Você vai conseguindo organizar a sua mente, os seus sentimentos e o corpo corresponde. Perfeito. Falávamos, né, da questão especificamente dos óleos, né, como ferramenta de tratamento aí e de possibilidades, mas além disso existem, né, cremes, enfim, uma dezena de substâncias que podem ser aplicadas. E uma coisa importante é a origem dessas substâncias, a origem desses produtos, né? Hoje com as redes sociais aí, com a internet, tem muita coisa que é duvidosa. Sim. O importante de ter, por exemplo, um produto industrializado é que você tem uma empresa por trás que se responsabiliza pelo que ele está falando de resultado, né? E, inclusive, se tem algum problema dermatológico, muitas empresas assumem todas as despesas caso tenha algum tipo de problema, né? E no caso das farmácias de manipulação, também elas se responsabilizam quando elas manipulam ali, porque elas sabem exatamente como que elas colocaram ali as substâncias. Então, eu vejo que se você quer realmente comprar e utilizar, é de ser de uma empresa que assuma a responsabilidade por estar colocando ali no mercado, porque a nossa Anvisa, né, ela é super rígida em relação a isso, né, uma das mais rígidas do mundo, e então você pode ficar seguro. Tanto que tem muitos cosméticos que não entram no Brasil pelo nível de rigidez que a Anvisa tem. Sem dúvida. E que tem que ter mesmo, né, porque a gente sabe aí a grande problemática de um produto complicado no mercado. A gente já viu N problemas, né? A gente via aí pessoas com couro cabeludo queimado, com produtos que, né, prometiam aí um alisamento, etc., né? Problemas reais de pele com produtos que prometiam rejuvenescimento, enfim, uma gama de tragédias que poderiam ser evitadas com a compra de produtos realmente regulamentados. Sim, e isso porque é rígido já acontece isso, imagina se não fosse, né? Então é importante ter isso e também buscar aí ter um profissional, porque muitas vezes alguns profissionais eles podem adulterar esses produtos. Então ter cuidado aí que esse profissional seja íntegro para não ter nenhum tipo de adultério desse produto, porque daí também a empresa ela se isenta dessa responsabilidade quando há alteração. Tanto quando há alteração do modo de uso, então tem que seguir o modo de uso e as orientações e indicações dele, quanto também a própria formulação em si. Camila, aqui, quando se pensa aí, né, nas pessoas que usam produtos naturais como elemento estético, né, chá de camomila, a babosa, etc., né? Corre-se algum risco nesse sentido? Corre risco, sim, em relação à utilização de plantas, né? Se você não tem um conhecimento aprofundado do tipo de planta. Por quê? Por exemplo, babosa, você sabia que existe mais de 160 tipos de babosa? Qual que é a babosa que você tem? Você nem sabe. Desses 160 tipos, 90% são tóxicas. Elas têm ali uma toxina que, em contato com a pele, ela dá queimadura. Então, precisa se ter cuidado. Então, se quer utilizar, que tenha aí um fitoterapeuta, né, algum profissional que entenda daquela planta para saber se realmente ela pode ser utilizada na pele diretamente ou não, ou precisa de uma preparação para a utilização. Compressa com chás já é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim ainda tem algumas restrições. Há tempos atrás, nós tínhamos casos aí de fazer o chá de folha de figo para fazer o bronzeamento, né? Então você já deve ter ouvido aí a história de pessoas que fizeram, ficaram no sol e tiveram queimaduras. Queimadura de segundo, terceiro grau. Sim. Então, pode ser feito, né, desde que você tenha um conhecimento ali aprofundado e importante sobre isso, né, para ver se realmente pode utilizar. Eu sou a favor dos tratamentos naturais. Você também tem que ter um
conhecimentos em relação aos produtos naturais quando o produto é industrializado e vem produto natural. Na legislação brasileira é o seguinte, a gente pode colocar como produto natural no rótulo quando ele tem mais de 50% de ativos naturais. Ou seja, ele não é 100% natural. Tá? Então, às vezes você compra achando que é 100% natural só porque lá na frente está natural, e não é. A legislação permite a pessoa colocar ali, que, né, a empresa colocar que é produto natural, tendo acima de 50% de princípios ativos naturais. Por quê? Porque a maior incidência de alergias de problemas de pele estão relacionados a corantes, fragrâncias e bases, né, de conservante. Então, às vezes, você não tem alergia àquela coisa natural, você tem alergia ao conservante que foi adicionado ali, ao corante, ao perfume que foi adicionado ali. Por isso que quando eu falo de tratamento natural, não estou falando de produtos que vêm com rótulo natural, mas sim com produtos mesmo que você prepara, né, como os chás, as compressas de chás, o chá de camomila, por exemplo, para região dos olhos, para acalmar, ele pode ser utilizado. O pH dele não vai ser ácido, não vai ser nada que irrite a região dos olhos, então pode fazer a aplicação sem problema nenhum, mas no exemplo aí, por exemplo, da babosa, é importante ter cuidado por conta dessa diversidade de plantas que nós temos no Brasil. Cristina colocando uma coisa interessante aí, né? A gente falava dos produtos tradicionais, né? E dessa rotina toda aí, né? Ela diz que até hoje não encontrou nenhum produto, né, que substitua para ela o leite de rosas, né? Que é uma coisa que ela sempre utilizou, sempre utiliza e nunca teve problemas. E tem muita gente nessa rotina, né? Com cremes, assim, enfim, e com produtos que a pessoa segue uma rotina extremamente satisfatória. Sim, não tendo problema, tá ótimo, né? A questão só é de realmente pensar no que você quer com aquele produto, porque ele foi desenvolvido para um objetivo, né? Então, por exemplo, o leite de rosas, ele é um desodorante, né? Então, aquele antigo mesmo, hoje tem uma linha com diversos produtos, leite de rosa, mas o leite de rosa mesmo, o tradicional, ele é um desodorante, ele tem base alcoólica, então ele tem um ressecamento, ele dá um ressecamento, na base dele também tem talco, né? Então, ele também faz esse controle de sudorese. Então, é entender se isso é interessante para o local que você está fazendo a aplicação. E se você utilizou, não dá reação e está tudo certo, está tudo beleza, né? Então, é realmente pegar, testar, ver para que serve, utilizando, se não dá problema para a pele, está excelente. E também tem que entender que alguns produtos têm fase de adaptação ao organismo, né? Então, às vezes é isso, olha, usei, o resultado não foi esse, mas eu tenho que fazer pelo menos um período de amostragem e experiência para checar essa correlação. As empresas geralmente elas já colocam já esse período, né, de utilização. E com medicamento também a gente vê isso. Então ele não dá resultado imediatamente. Então precisa ter um nivelamento. É que nem se a gente for, por exemplo, fazer reposição de vitaminas. Então não é hoje, só porque eu tomei uma cápsula que vou fazer exame e as minhas vitaminas estão ok. Então existe um período. A homeopatia, são 90 dias para começar a fazer efeito. Então com os produtos cosméticos ele também pode se assemelhar. E existe também essa questão de que até aquele momento agora a necessidade tua é outra, então a necessidade de troca. Como acontece muito comum aí em relação aos shampoos. Às vezes o shampoo ele dá muito certo para você no início e tal, daqui a pouco parece que ele não faz mais efeito. É que ele não há mais necessidade dele. Você tem outras necessidades, então aí você pega e faz a troca. A Cássia, né, perguntando a respeito de acupuntura e shiatsu, né, se são indicadas, se você realiza esse tipo de atendimento ou conhece pessoas que fazem. Aqui na cidade nós temos diversos profissionais que fazem um excelente trabalho, né? Então, nessa parte eu indico 2 profissionais, a Paula Betarello e o Daniel Mazo, né? Que são fisioterapeutas, são acupunturistas, têm um trabalho já firmado de anos na cidade e pode dar
todo esse respaldo nessa parte de acupuntura principalmente, né, e outras técnicas. Então eu recomendo eles, aproveito aqui e mando um abraço para eles, porque fazem um excelente trabalho aqui. Perfeito. E é interessante também isso, né? Muitas vezes as pessoas têm que experimentar a técnica, né? Checar realmente se vai se adaptar né? E também muitas vezes a gente vê até o período da técnica, né? Como a gente colocou, que você fala a questão do shampoo, né? Olha, a técnica fez o que tinha que fazer, resolveu, equalizou, tem outros problemas que não são a técnica que vai dar conta, aí eu busco um outro suporte. Uhum. E quando você tem um profissional sério, ele vai te passar para outro profissional quando ele encerrar. Ele tem a segurança de saber até onde que ele vai, né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso e busquem realmente esse profissional que tem essa visão da multidisciplinariedade, né? Eu não resolvo tudo. Eu tenho um trabalho em conjunto, porque o ser humano é muito complexo, então nós precisamos de diversos profissionais para poder promover tudo que a gente precisa. E o organismo também tem evolução, né? Olha, às vezes eu sanei um problema, um outro surge aí, é cíclico. Sim, o objetivo nosso não é isso, né, de criar, mas pode ser que isso aconteça. Então, buscar ver se realmente eu resolvendo isso pode surgir outra coisa, que é diferente de insatisfação, né? A insatisfação parece que a gente sempre quer melhorar alguma coisa. Então, dentro da estética a gente vê muito isso, né? Então, incomodava, resolveu, agora está começando a incomodar outra coisa. E está tudo certo, está tudo bem, é só seguir. Mas de saúde é importante a gente procurar também sanar um problema sem criar outro. O problema de muitas vezes dos medicamentos é isso. Eu começo a tomar um medicamento e por conta do efeito colateral deste, eu tenho que tomar outro e outro e outro e assim por diante. Por isso que nós estamos vendo ultimamente uma vertente muito forte, né, de alimentação saudável e de busca por tratamentos mais naturais, porque aí eu vou me livrando desses efeitos colaterais daquilo que eu tomo para poder resolver um problema. E que muitas vezes até o médico já fala, isso é emocional. Bem, se isso é emocional, por que você vai tomar medicamento? Vai resolver o emocional, né? Então eu creio muito nisso e é uma vertente que nós temos visto cada vez mais forte, né, nos últimos dias. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma visão geral, né? É uma visão, como você coloca aí, holística, né? Você tem que ter todo esse peso, todo esse balanço, né? E também entender que é um conjunto de fatores, né? Não adianta nada você conversar com um profissional e se propor a alguns itens e, olha, só vou na consulta, só vou no atendimento e não faço o dever de casa, né? Olha, precisa melhorar a alimentação aqui no caso da sua acne. Eu só vou lá, aplico o produto, mas a alimentação continua a mesma, né? Olha, é preciso que você comece a fazer uma caminhadinha, uma atividade física para melhorar nisso. Aí eu não faço, né? Então, tudo está conjugado aí, tem o esforço do indivíduo. Sim, tem a participação, né, em conjunto. E tudo tem motivo, então só para, né, e pergunta, por que eu não quero deixar de comer tal coisa ou não quero fazer tal ação? Tem fundo emocional aí. Alguma coisa você está ganhando. Sempre nós estamos ganhando alguma coisa. Sempre nós estamos perdendo alguma coisa. Então, o que eu ganho por estar obeso? Às vezes eu ganho a atenção das outras pessoas, às vezes eu ganho dó. O que eu ganho por estar doente? Eu ganho mais atenção do meu marido, às vezes eu ganho mais atenção de quem eu não tinha atenção. Então, o seu organismo ele entende isso e ele vai fazer você continuar nesse ciclo porque está confortável. Então, se você quer realmente uma mudança, é entender tudo aquilo que você está ganhando e perdendo. E às vezes aquilo que você está perdendo tem mais valor. Então, coloca isso como meta. Você vai ver que o ganho momentâneo, que às vezes é o prazer daquele momento, né? O prazer daquela situação, a preguiça de curtir, de que eu não quero fazer atividade física, ela acaba depois sendo um problema, porque qual que é o tempo que você fica se culpando depois por não fazer o que foi te indicado, o que você gostaria mesmo de fazer? É por conta dos ganhos, você teve aquele ganho momentâneo. Então, queira o ganho a longo prazo, queira o ganho posterior e não o ganho momentâneo.
porque esse sim, você depois não vai ter esse sentimento de culpa, de revolta, de até mesmo ódio consigo mesmo, né? Por que que eu não consigo? E ficar se culpando. É por conta de ganho. Então, evidencie o ganho que você vai ter posterior, porque você vai ver que a motivação ela vem automaticamente. Perfeito. Dicas finais aí, né, para quem pensa nessa mudança de qualidade de vida, em repensar as suas ações de saúde, de estética, né, como começar esse processo, né? Olha, não conheço nenhum profissional, não tenho contato, não sei o que fazer, né? Como iniciar esse passo a passo? Primeiramente, né, eu quero dar como dica que você possa olhar para você e entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você quer proporcionar felicidade, companhia, saúde para os outros, olha para você primeiro. Porque se você não tiver saúde, se você não tiver bem, não tem como você levar bem-estar e saúde também para as outras pessoas. Então, se importe com você em primeiro lugar. E você procura, então, né, profissionais. Aqui na cidade nós temos diversos profissionais, nós temos a faculdade que forma profissionais excelentes, na área de estética, também em outras áreas da saúde, como fisioterapia, nutrição. Veja qual é a sua necessidade e busque esse profissional que tem um olhar além, que ele não olha somente aquilo que ele estudou, mas que ele olha você como pessoa humana. Toda essa complexidade do ser, né? De que você não é somente um corpo, você não é somente uma doença, você não é simplesmente aquilo, você é muito mais, porque assim você vai conseguir ser acolhido e as mudanças que você for querer fazer vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples. E aí sim, viver a vida de verdade como ela merece ser vivida, né? E o tempo passa muito rápido, então busque fazer o que você precisa hoje. Perfeito. Quero agradecer imensamente a participação sempre conosco aqui. Paulo deixou o espaço sempre à disposição e espero realmente que as pessoas tenham cada vez mais preocupação, né, com a sua qualidade de vida, dentro do campo da estética, dentro dos cuidados pessoais. Eu que agradeço pela presença, agradeço a vocês que participaram e coloque em prática isso que eu disse, porque você vai ver que realmente faz a diferença para o seu bem-estar.